Fala pessoal, nesse vídeo vou te mostrar o tutorial do WP Rocket, um dos plugins mais conhecidos de cache e otimização de página para o WordPress. Se você não me conhece, eu sou o André, eu sou web designer e fundador da Decola WP, que é uma hospedagem gerenciada para sites WordPress, onde a gente gerencia tudo para você. Você não precisa se preocupar com configuração de cPanel, configuração do WordPress, registro DNS, CDN. A gente cuida de toda a performance, segurança, incluindo manutenção mensal do seu site. Sem mais delongas, vamos falar desse plugin que eu acredito que seja o mais famoso, né? Quando se fala de plugin de cache, ele é sinônimo de performance, né? As pessoas instalam o WP Rocket e já acham que tem um site de alta performance, porque é essa imagem que eles passam, né? Ele é um plugin muito simplificado, diferente do Lightspeed Cache, que por sinal nós temos um curso aqui no canal 100% gratuito, eu vou deixar aqui na descrição. E nesse curso eu abordo um pouco mais questões técnicas, teóricas, se você quer saber mais sobre otimização de WordPress e SEO técnico. Já o WP Rocket é um plugin muito mais simples, tem muito menos configurações que o Lightspeed Cache, porque o WP Rocket toma algumas decisões por você para que seu site tenha um melhor desempenho nas ferramentas de teste, na PageSpeed Insight, GTmetrix, etc. E eu vou falar sobre tudo isso. Como ele é um plugin muito simples de configurar, eu vou procurar fazer um comparativo com Lightspeed Cache, com Perf que também tem tutorial no canal, para que você veja um pouco das diferenças. Eu acredito que você não precisa usar um único plugin. Então, eu particularmente aqui na Decola WP, eu uso mais Lightspeed Cache com Perf. Basicamente isso. Mas você pode usar o WP Rocket com Perf com algum outro plugin para abordar configurações que o WP Rocket não tem. Podem ser plugins pagos, plugins gratuitos, enfim. E o WP Rocket é um plugin muito famoso, né? O Lightspeed ele foi feito para hospedagens Lightspeed. O WP Rocket vai com qualquer hospedagem. Então eu vou falar um pouco dessas diferenças, né? Apesar de ser um plugin pago, ele é muito acessível. Várias empresas vendem uma licença anual ali na faixa de R$ 40. Várias hospedagens te dão uma licença gratuita. Aqui na Decola WP a gente também te fornece. Só toma cuidado com empresas que vendem milhares de licenças, uma licença vitalícia do WP Rocket. Geralmente é pirata, tá bom? Pode pôr seu site em risco. Aqui a gente vai ver os preços. Uma licença, se você comprar original, a diferença é que você vai ter o suporte deles, né? Vale muito a pena. Então eu recomendo por isso, né? Por exemplo, o Perf que é para mim é o plugin número 1 de otimização, eu faço questão de ter a licença deles porque o suporte é muito bom. Mas assim, se a hospedagem te fornece um plugin, eles não vão te dar suporte do plugin. Então a diferença é essa. Então uma licença é $59, 3 licenças $119 o ano. E eles fizeram uma mudança recente. Eles tinham um plano como se fossem licenças infinitas. Você pagava uma licença anual, você podia instalar em quantos sites quisesse. Agora eles não têm mais isso, tá? Então 50 sites são $299 e aí você pode ver agora no máximo 500 sites, tá bom? Eles não têm mais aquele plano ilimitado. E eles também não fornecem uma licença vitalícia, tá bom? Que você paga e o plugin é seu. Então toma cuidado com esses golpes. Sem mais delongas, vamos para a configuração. Eu vou te mostrar o site. Vai ser o mesmo site que eu usei para o curso de Lightspeed Cache. Eu vou te mostrar aqui uma pequena mudança que eu fiz. No curso de Lightspeed Cache, eu coloquei um vídeo abaixo da primeira dobra, um vídeo do YouTube. E aqui, ó, eu coloquei uma capa no vídeo, ó. Quando clica, é uma função do Elementor, né? Que seria a sobreposição de imagem. Porque essa imagem, no Lightspeed Cache, ele não consegue fazer lazy load dessa imagem, porque ele não é uma imagem. Eu vou clicar com o botão direito, inspecionar.
E ele entra como se fosse um background aqui, ó, style. Aí ele entra como se fosse um plano de fundo, sabe? Então o Lightspeed Cache não consegue fazer o lazy load, que seria lazy load, se você não sabe o que é um carregamento lento de imagens. Ele carrega as imagens aqui na primeira dobra e conforme você vai dando scroll, ele vai carregando essas imagens. Então, como uma imagem de fundo o Lightspeed Cache não dá suporte, o melhor cenário nesse caso seria usar o próprio player do YouTube e eu pego o JavaScript do YouTube e eu atraso o JavaScript. Então esse é o melhor cenário para o Lightspeed e a gente vai testar aqui com o WP Rocket se ele vai fazer o lazy load dessa imagem, porque já o WP Rocket suporta isso, tá bom? Fazer lazy load de imagens de fundo, de background image, tá bom? Então é o mesmo site, ó, eu tenho um vídeo na primeira dobra que também tem uma capa, bastante imagem, tudo fictício aqui, tá? Um outro vídeo aqui embaixo e na última seção eu tenho outra imagem de fundo. Tá bom? Aí do Lightspeed eu vou deixar aqui no painel. Quando eu mostrar alguma configuração, eu faço um comparativo. Então vamos lá, vamos instalar o plugin. Ah, vou fazer um teste antes, tá bom? Eu vou usar o Speed Vitals, deixa eu fazer o login aqui. Eu já vou acelerar para deixar o... já vir com o resultado, tá bom? Vou dar um corte aqui no vídeo. Ó, prontinho. Sem o WP Rocket, tá? Eu coloquei um plugin para otimizar imagens, mas eu vi que ainda não está servindo no formato AVIF nem WebP, mas no final eu dou uma olhadinha nisso. Pode ser algum problema que eu tenho que limpar lá no cPanel, enfim. E aqui ó, ele teve um desempenho de 70, ele mostra o LCP e tal. Eu não vou abordar muito essas métricas, no curso de Lightspeed Cache eu falo um pouco mais, mas aqui seria o maior conteúdo da página, que no caso vai ser a imagem de fundo. Enfim, tá assim o plugin de cache, né? E é isso. Então, provavelmente vai, com o WP Rocket, depois de tudo, vai um desempenho perto de 100, tá bom? Mas não é a intenção do curso, eu não projetei um site para tirar 100 pontos. A gente não vai se prender a isso. E aqui no Speed Vitals, eu acho uma ferramenta muito melhor para testar, porque essa nota de desempenho para mim não diz nada, tá? Eu gosto de ver muito o waterfall aqui, que é a cascata, para eu ver os arquivos. Aqui teve um score de 74%, nota B, e eu gosto muito de ver o tamanho do site. E aí eu vou dar uma olhada aqui, antes da gente começar, tá? Eu vou vir aqui, ó, esse waterfall. Ele me mostra que ele está carregando 49 arquivos. Ele carrega o HTML, e só para você entender, às vezes aqui no PageSpeed Insight, ele tem uma mensagem, deixa eu ver. Elimine recursos que impedem a renderização. Aí quando você clica aqui, ele fala que são arquivos CSS. E o que seria isso aqui na cascata? Primeiro você baixa o arquivo HTML. E o HTML, ele carregaria texto puro. Eu não sei se eu consigo simular isso. Mas o que dá um visual, né? O estilo da fonte, a cor, esse grid com 3 colunas, a imagem bonitinha, é o CSS. O HTML seria como um documento do Word. Teria só o texto ali, sem colunas, e ficaria muito feio, né? Então ele baixa o HTML que tem todo o conteúdo, e depois ele baixa os arquivos CSS, e aí ele começa a exibir o conteúdo. Então o CSS, antes de baixar o CSS, ele não exibe o conteúdo. Por isso que é essa mensagem de bloqueio de renderização. O que é natural, tá? Então, a mensagem no PageSpeed Site para mim não faz sentido. A função do CSS é bloquear e não mostrar aquele HTML feio. Então, ele baixa todo o CSS e ele começa a exibir o conteúdo. Começa a baixar fontes. Deixa eu ver onde estão os arquivos de fonte. Deixa eu ver como ele exibe aqui. Meio cinza. Deixa eu voltar para tudo aqui.
As fontes são aqui embaixo. Então ele pega um CSS, aí ele vai carregar algumas imagens aqui. Deixa eu ver quais imagens são essas. Certo. Qualquer outra. Ele baixa duas imagens, depois algum JavaScript, aí o logo, mais JavaScript, aí baixa outras imagens, as fontes, mais algum JavaScript, e ele finaliza aqui. Então o HTML ele está puxando o pixel do Facebook aqui, né? O HTML, ele tem os arquivos CSS, que está dando um total de 15 KB. Hoje em dia o Elementor ele já está utilizando um CSS mais otimizado do que no passado. Tá? O JavaScript dele é um pouco pesado, só que aqui tem arquivos do Tag Manager, Pixel do Facebook, Google, etc. 408 KB de JavaScript. Imagens, ele puxou 13 imagens, contando o Favicon. Eram para ter puxado 14, tá? Então algumas imagens ele não puxou aqui. Duas fontes do Google. E em outras, algumas coisas aqui relativas ao Pixel, tá bom? Então vamos começar. Aí no final eu vou te explicar, eu volto na cascata aqui para ser algo mais técnico, tá? Para pessoas que não entendem muito bem. Eu não quero só apertar os botões do WP Rocket, eu quero te mostrar na prática o que ele tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, eu vou te mostrar as configurações, a gente vai começar agora com a mão na massa. As configurações que eu fiz no elemento. Aqui em desempenho, eu desativei o carregamento de imagem otimizado, que seria o Lazy Load, tá? E o Fetch Priority. Ele pega a principal imagem e ele pré-carrega ela. Eu desativei porque eu quero mostrar que o WP Rocket também tem isso. Em alguns casos, eu prefiro usar o Lazy Load do Elementor, tá bom? Se você vê que em alguns elementos do Elementor, fica até engraçado falar isso. Você vê que o WP Rocket não consegue fazer o Lazy Load, então o ideal seria usar o Lazy Load do Elementor, tá? Mas, como é um tutorial de WP Rocket, eu desativei aqui. Inclusive de imagens de fundo. Eu também desativei o carregamento de carregar fontes do Google localmente, porque eu vou usar esses recursos do WP Rocket, até um recurso mais atual, tá bom? Então vamos lá. Eu já estou com o plugin aqui engatilhado, só vou ativar. Ele é bem simples, não tem muito segredo, mas a gente vai mostrar cada opção dele. Se eu fizesse um teste agora, ele já teria uma pontuação muito boa sem ter feito nada. Eu vou até fazer isso no PageSpeed Insights, deixa eu copiar o URL. Vou abrir uma aba aqui e volto já com o resultado. Aqui, ó, sem fazer nada, ele já melhorou o desempenho de 70 para 78, tá? Isso é uma métrica um pouco de vaidade, tá? A gente não tem que se prender muito a isso. E não é o objetivo tirar 100 aqui, mas você vê, sem fazer nada, ele já otimiza um pouco aqui. Só de ligar o cache. Mas vamos para as configurações do WP Rocket. Você consegue acessar aqui no topo, WP Rocket Configurações, ou você vai aqui no menu da esquerda, Configurações WP Rocket. Eu prefiro acessar sempre pelo topo, é mais fácil. O painel te mostra informações da licença, tá? Aqui tá certinho. A gente não está assinando o Rocket CDN, ele custa $7, $7,99 mês, não compensa, tá? Quando você quer uma CDN Premium, nesse site eu estou usando a CDN gratuita da Cloudflare, e quando você usa a CDN gratuita, você não precisa do plugin da Cloudflare, tá? Porque o WP Rocket, quando você limpa o cache, ele já limpa na Cloudflare também. Diferente do Lightspeed Cache, tá bom? Ele tem uma integração melhor. Só que se você contratar uma CDN Premium, contrata a PO da Cloudflare. Vou te mostrar aqui, ó. A PO Cloudflare. Ele é mais barato que o Rocket CDN. Ele faz cache de página, né? O cache de borda.
Então ele mostra os preços. Se você estiver usando a CDN gratuita, deixa eu ver, acho que não foi. Ó, se você estiver usando a CDN gratuita, você paga $5 mês para ter acesso à APO, que é a otimização automática de plataforma para WordPress. E nos planos Premium, que a APO já vai estar incluso, o plano mais acessível, que é o Pro, ele seria $25 mês, tá bom? Então fuja dessa CDN, aqui mostra o preço, R$ 7,99. É mais caro e não faz o cache do HTML, né, que seria o cache dinâmico. Só vai fazer cache do CSS, JavaScript, que são considerados arquivos estáticos. Não compensa de jeito nenhum, fuja disso. Mantenha aqui off. E aqui ele dá algumas dicas, né, tutoriais, etc. E vamos começar a otimizar arquivos. Eu vou dar uma olhada. Quando eu vejo a cascata aqui, o CSS, sem nada, ele tinha 15,6 KB. Então aqui ele já está otimizando, minificando os arquivos CSS. Eu nunca marco essa opção. Mas deixa eu ver se ele já... Até porque aqui na cascata, minificar, ó, ele coloca um ponto .min aqui. Todos os arquivos do elemento já são ponto .min. Eu estou minificando o que já está minificado. A chance disso só trazer problemas, para mim, é muito grande. Para mim não faz sentido nenhum. Eu vou abrir, algumas vezes aqui eu vou abrir uma janela anônima e eu quero pôr na aba CSS. Aqui está mostrando 24 KB, deu alguma diferença, mas para mim não minificou nada, sabe? Eu só te expliquei que não faz sentido, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Desmarca isso e a opção mais relevante seria remover o CSS não utilizado. Então ele vai fazer uma limpeza, vai deixar o CSS mais leve. E uma segunda opção é carregar de forma assíncrona. Eu vou abrir o bloco de notas para explicar isso. No curso de Lightspeed eu falo um pouco mais claro. Primeiro você carrega o HTML, como eu te mostrei, depois todos os arquivos CSS, né? E só aqui ele vai exibir o conteúdo. Deixa eu colocar, exibir conteúdo. Quando você limpa o CSS, ele vai ficar aqui mais leve, então ele vai exibir mais rápido. Quando você carrega de forma síncrona, ele faz um HTML mais CSS crítico. É como ele pegasse o CSS que você está usando na página e embutisse dentro do HTML, ele ia gerar um arquivinho ali de... Ele ia aumentar o tamanho do HTML em 3 KB, mais ou menos. E exibir o conteúdo. E depois ele ia carregar o arquivo CSS, né, aqueles 15 KB, todos aqueles arquivos. Isso faria o conteúdo ser exibido mais rápido, tá bom? Eu acredito que forma síncrona é melhor quando você vai fazer testes assim. Mas pode ser que ele exiba um conteúdo, depois que carrega o CSS haja mudanças. E isso aumente o CLS, que seria essa métrica aqui, ó. Cumulative Layout Shift, CLS. Esse valor estaria um pouquinho maior e às vezes fica meio feio fazer isso, tá? O seu layout vai ter uma mudança. Então vamos tentar remover e salvar. Salvar alterações. Eu percebo que algumas vezes, não sei se é um conflito com o Elementor, e aí eu vou limpar o cache para ver. Eu acredito que às vezes ele acaba não... Deixa eu fechar todas as abas e vou abrir uma nova. Às vezes ele não exibe, ele não limpa, tá? Ó, continua, não limpou nada. Não limpou nada. Depois a gente faz um teste final. No Lightspeed Cache seria essa função aqui, ó, otimização de página. Eu combino e gero um CSS único. Aqui eu estou limpando, removendo o CSS não utilizado, tá? Ele é mais eficiente, eu acho que o do Lightspeed, eu gosto mais.
E pode ser, ó, que essa configuração aqui, eu vou até tentar. Em desempenho, porque assim, ó, o que o WP Rocket faz? Deixa eu voltar aqui. Quando eu removo o CSS utilizado, ele não gera, ele embute esse HTML mais limpo, esse CSS mais enxuto, dentro do HTML. Ele não gera um arquivo, ele não te dá a opção de gerar um arquivo CSS externo com tamanho menor. Porque embutir dentro do HTML te dá melhores métricas aqui no PageSpeed Insight. E o WP Rocket só se preocupa com isso. Gerar um arquivo externo é melhor para o usuário. E o Elementor vai te mostrar isso. É algo um pouco técnico, tá? Que eu quero que você entenda. Eu poderia apertar alguns botões e fazer um tutorial de 5 minutos. Eu não levo 5 minutos para otimizar um site com WP Rocket. Ó, ele fala aqui, ó. Incorporação interna coloca todo o CSS no head. Funciona muito bem para soluções de problemas. E também para o PageSpeed Insights. Enquanto arquivo externo, usa um arquivo CSS externo para melhorar o desempenho. Desempenho real para o usuário, tá? Para a experiência do usuário que vai entrar no seu site, é muito melhor um arquivo externo, porque ele vai ficar armazenado em cache na sua CDN ou no seu servidor, tá bom? E o HTML, sempre que limpa o HTML, atualiza uma página ou conteúdo, ele vai limpar esse CSS junto. Então, é isso. Então, talvez por causa disso, às vezes haja um conflito. O Lightspeed nunca dá esse conflito, o Perfimatters também não, mas eu noto que com WP Rocket às vezes ele não funciona. Então eu vou tentar essa incorporação interna. E deixa eu ver o tamanho que estava o HTML. Deixa eu pôr aqui ponto .doc, ele estava com 14 KB. Eu vou ver se ele vai aumentar esse tamanho. E vou ver se ele limpou. Deixa eu esvaziar aqui. Vamos atualizar. Aumentou para 16 KB. Se eu vim em CSS, não. Ele continua, então ele não limpou nada. Ele não funcionou, tá bom? No meu caso não funcionou, mas você vai testar. E já em vários sites eu vi que não funcionou isso. Não sei se eu estou fazendo algo errado. Se eu tiver, pode falar nos comentários. O WP Rocket não é uma ferramenta que eu uso tanto, eu posso ter feito algo errado. Mas, poxa, não deveria, tá? Deixa eu voltar aqui. Externo. Vou salvar. E como ele não funcionou muito bem, eu vou usar o segundo método, que não é limpar, mas é carregar de forma cíclica. Então ele veio que vai embutir um CSS crítico dentro do HTML, na tag head, e vai carregar os arquivos normalmente. Então já vamos para o JavaScript para eu salvar de uma vez. Não vou minificar, a mesma coisa. Não vou combinar também. Isso é algo meio obsoleto, eu não vou explicar aqui. No curso eu explico bem isso. O que seria adiar? Eu coloco todo o JavaScript lá no footer, no rodapé do site. Então na cascata aqui, ó, quando eu ponho em all, todo o JavaScript carregaria no final. Ele carregaria o CSS, as imagens, fontes e o JavaScript no final. Ele não vai te dar a melhor performance fazendo isso. O melhor seria atrasar. Por quê? Ele não carregaria nenhum JavaScript aqui. Só quando o usuário interagir, mexeu com o mouse ou deu um scroll quando ele está no celular, aí ele carrega o JavaScript. Para performance isso é melhor. O ponto contra é que se você faz anúncios, ele não ia carregar o pixel do Facebook, só quando o usuário interagisse. Então isso poderia prejudicar o seu connect rate, né? Se você faz anúncio, você sabe o que é isso. Só que ele te dá algumas opções, ele também pode quebrar seu site. Vamos supor que você tem no seu site algum slider na primeira dobra, algum reloginho ali do Elementor Timer, ele não ia funcionar, porque ele depende de JavaScript. Só que ele te oferece exclusões rápidas, ó. Eu venho em plugin, não atrasa nada do Elementor.
Analytics, não atrasa nada do Google Analytics, do Tag Manager. Essa exclusão rápida do Elementor principalmente é fantástica. Ele é até melhor que do Perfimatters, sabe? É muito bom mesmo. O WP Rocket manda muito bem aqui. Só que eu vou atrasar tudo porque é um site muito simples e a gente vai ver a diferença. Deixa eu salvar, eu vou voltar para a janela anônima. Eu vou deixar aqui em JavaScript. Quando eu der um atualizar na página, você vai ver que não vai carregar nenhum arquivo. Agora, quando eu interagir, ó, ele carrega, tá bom? O CSS não mudou nada. Provavelmente o ponto .doc ficou um pouco maior, ó, com 19. E eu vou carregar aqui e ver se quebrou alguma coisa do layout. Não quebrou nada, aparentemente. Maravilha, então. Agora a gente vai para a próxima parte, a próxima aba, que é isso, tá? Eu carreguei de forma síncrona porque remover não removeu nada. Ele deixa você colocar um CSS crítico, isso é opcional, porque ele já gera um CSS para você. E aqui eu só atrasei, não minifiquei nada, ele já vem minificado por padrão, mas isso é bobagem, que você viu que todo arquivo, né, a web moderna, o Elementor já minifica tudo, então isso não faz nenhum sentido para mim. Mas, André, quero minificar, vai fundo, tá? Eu não gosto de correr risco. Aqui, ó, ele tem um Safe Mode, é como se ele não atrasasse alguns arquivos, algum JavaScript interno. Se você tiver algum problema, você marca isso, ok? Não vou ativar, tá? O próximo menu seria a mídia, o Lazy Load. Eu vou habilitar para imagens e para imagens de fundo. iFrames seria o caso aqui, ó. Deixa eu ir em páginas. Na aula demo, aqui é do site Lightspeed. Isso é um iframe, tá? Esse player do YouTube. Quando você tem o Google Maps, é um iframe. Só que esse iframe do Elementor é diferente. Então ele acaba aqui não funcionando, tá? Ele não faz o lazy load. Quando você usa Gutenberg ou algum page builder mais voltado para o Gutenberg, ele funciona. Esse iframe do Elementor não é compatível, então não vai adiantar você marcar aqui. Testa, tá bom? Se você não acreditar no que eu tô falando, testa. Mas eu já testei isso e não funciona. Nem no Perfimatters. Aí eles me explicaram isso, que não é compatível com o Elementor. Só que o próprio Elementor faz lazy load desses iframes, tá bom? Então aí você usa o lazy load deles. Adicionar imagens, certo? E eu vou hospedar as fontes Google localmente. E aí eu quero mostrar aqui. Deixa eu dar um F12. Você vai ver que ele está carregando, deixa eu ver, várias imagens. Deixa eu ver todas que eu vou pôr aqui no preview. Ele carrega essa imagem de fundo, essa imagem aqui, ó, que são dessas três, essa montanha, essa paisagem. Aí ele está carregando o logo, depois aquele player do vídeo, depois a imagem do tucano, que é um player, depois essa aqui da árvore. Ele não carrega numa sequência, né? Carregou essas imagens aqui de baixo. Ele carregou a imagem de fundo lá embaixo. Acho que isso é do Pixel. Carregou a imagem do cachorrinho. Aí ele já tá fazendo um certo lazy load, tá? Dessas duas imagens aqui, não era para ter feito. Deve ser algo do WordPress. Que ele acabou fazendo lazy load dessas duas imagens. Só que eu quero fazer lazy load de mais coisas, tá bom? Ah, e mostrando em fontes. Você pode ver aqui, ó, que ele está puxando do Google. Então eu vou voltar, eu vou armazenar localmente e vamos ver. Eu acredito que só em salvar ele já limpa o cache quando eu faço alguma alteração, tá? E vamos ver se o lazy load aqui já funcionou.
ele vai baixar menos imagens e não vai baixar essa imagem de fundo aqui, ó. E nem o player do YouTube, essa imagem do Tucano. Vou dar um Ctrl R. Ele já baixou menos imagens. Essa imagem de fundo ele carregou. Essa imagem está na primeira dobra. Essa aqui também. Essa também. O logo. O player. Perfeito. Essa aqui, essas imagens acho que são do Chrome. E quando eu vou dando scroll, ele vai baixando outras imagens. Ó. Perfeito. Esse player, que é a imagem do Tucano, deixa eu ver onde está. Essas imagens aqui, ó, já funcionou perfeitamente. É isso que eu queria, que a imagem de fundo carregasse quando eu desse um scroll aqui. Então o Lazy Load do WP Rocket funcionou perfeitamente, inclusive com imagens de fundo, e aí é uma grande vantagem que ele tem sobre o Lightspeed Cache, tá bom? Quando eu uso o Lightspeed Cache, eu não uso imagem de fundo, eu faço um hackzinho, eu uso uma imagem com posicionamento absoluto, e lá no curso eu mostrei isso, aí eu resolvo o problema, tá? Porque o Lightspeed Cache tem uma função para excluir imagens do Lazy Load, as que estão na primeira dobra, que é o VPI, que eu acho muito interessante. E aí eu uso o Perfmatters para pré-carregar imagens também na primeira dobra, mas a gente vai falar disso agora. Deixa eu fechar aqui. Então a parte de mídia eu já fiz o Lazy Load e eu vou pré-carregar. Ativar o pré-carregamento já vem marcado por padrão, que é o pré-carregamento do cache. Quando eu limpo o cache, ó, ele já mostra esvaziar e pré-carregar o cache. Isso é fantástico. É muito melhor que a função do Lightspeed, que é o crawler ou rastreador, né, se chama em português. Muito melhor mesmo. Pré-carregar links é quando o seu site tem um menu. Aqui não tem, né? Por exemplo, esse botão vai levar para outra página. Quando eu passo o mouse aqui, ele já começa a pré-carregar a outra página. Quando eu clicar, ele vai carregar muito mais rápido. Eu vou mostrar no site da Decola WP isso. Aqui é Lightspeed Cache, tá? Eu passo o mouse, quando eu clicar, ele já carrega mais rápido. Então é essa função aqui, tá? Do pré-carregar links. Isso você pode manter ativo. Pré-captura do DNS. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu abrir de novo lá uma janela anônima. Em que caso eu usaria isso? Quando é mais para JavaScript. Ó. Deixa eu pegar um arquivo externo, tá bom? Esse do Facebook. Deixa eu voltar lá. Se eu não tivesse atrasando os arquivos externos, eu poderia pré-conectar. E ele mostra o formato aqui, ó. Em vez de colocar HTTPS, eu ponho só essas duas barras. E aqui eu pré-conecto o domínio. Então eu pararia no domínio aqui, ó, no ponto .net. Deixa eu ver se é igual ao exemplo que eles deram. Então eu faria uma pré-conexão DNS com todos os arquivos e todos os domínios externos. Eu listaria todos aqui. Deixa eu ver onde eu estou usando isso no site do Lightspeed para você ver. Eu não sei se eu estou usando no Perfmatters, deixa eu lembrar. Lightspeed Cache, otimização de página, seria aqui em HTML. Ó, eu faço a pré-conexão do DNS com a CDN, que eu explico isso, um conceito mais avançado, e no caso com as fontes do Google, porque o Lightspeed não tem opção de armazenar localmente fontes do Google, tá? Eu faço isso com Perfmatters, mas no curso de Lightspeed eu não quis mostrar isso. Só que aqui eu não vou usar esse recurso, eu só queria te explicar o que é. Pré-carregar fontes. O que acontece quando eu pré-carrego fontes? Cadê a cascata? Essas fontes que estão carregando aqui embaixo, elas, pela lógica, carregariam acima do CSS. Então não teria aquele efeito ruim de você carregar
uma fonte do sistema, tipo um Marial, e depois ele carrega a fonte que eu estou usando, que aqui no caso seria DM Sans. Aqui no site da aula demo, eu nem sei qual site, a fonte eu estou usando, eu não lembro. E como a gente vai fazer isso? Pré-carregar a fonte. Eu vou aqui na aba fonte. Primeiro armazena localmente. Você não pode precarregar uma fonte externa, que seria a fonte do Google, tá? Como eu já estou precarregando localmente, ela está dentro dessa pastinha cache do WP Rocket. Eu vou pegar o link das duas fontes e vou colar um por linha aqui. Eu posso colocar o link da fonte inteiro ou a partir do WP Content, excluindo o meu domínio. Mas eu vou deixar inteiro, vai funcionar, você vai ver. O link das duas fontes que eu estou usando. Eu recomendo pré-carregar as fontes da primeira dobra, que está usando a primeira dobra, ou no máximo 6 fontes, tá bom? Se você tem 10 fontes no seu site, procura pré-carregar só as que estão na primeira dobra. Se você está usando umas 4 tal, você pode pré-carregar todas. E eu vou dar um salvar. O WP Rocket não te oferece uma opção de pré-carregar imagens. Aqui eu tenho um tutorial do Perfimatters que eu te mostro isso de uma forma mais avançada. Mas ele já pré-carrega uma imagem, que no caso aqui seria essa imagem de fundo. E quando eu fizer um novo teste, você vai ver que ele pré-carregou. Com o Perfimatters eu tenho mais domínio. Eu posso pré-carregar o logo também. Ou se eu tenho alguma outra imagem. Eu não consigo pré-carregar essa capa, tá? Porque o Elementor não usa uma imagem, aqui é algo mais complexo. Mas se eu tivesse uma ilustração, uma imagem aqui, eu poderia pré-carregar ela. O WP Rocket faz isso por mim e não me dá muita opção. Então eu gosto de usar o Perfimatters, que é mais avançado. E aí ele gera um arquivo JavaScript, ó, que talvez você nunca reparou. Deixa eu dar um Ctrl R. Ele não está mostrando aqui, mas é .beacon. Depois na cascata eu quero ver se ele aparece, ele não está aparecendo aqui. Tá bom? Então vamos voltar para o painel. Já está terminando. Pré-carregar. Então a gente precarregou o cache, links já vem por padrão e essas duas fontes. E uma imagem ele já pré-carrega automaticamente. Regras avançadas. Eu quero definir quanto tempo ele limpa o cache. Se você atualiza o seu site semanalmente, tá, você pode pôr aqui 7 dias. Se você atualiza seu site mensalmente, você coloca 30 dias. Ou uns 32, você deixa uma margem. Se você não tem, você não tem uma rotina de atualização, de manutenção do site, você pode pôr 0 horas. Ele nunca vai expirar. E aí você sempre quer atualizar o site, você vem aqui, esvazia o cache e beleza. Eu vou colocar 32 dias aqui. Na cola WP a gente faz essa atualização mensal para os clientes. Eu posso definir o URL que eu jamais quero colocar em cache. Enfim, eu não costumo usar muito isso, não precisa se preocupar. Posso salvar. Eu posso mexer em tudo e salvar no fim também, tá? Deixa eu ver se eu tinha salvo aqui. Sim. Então, regra avançada, essa parte de cache. Banco de dados, eu vou marcar tudo. Pode marcar tudo, dificilmente isso dá problema. Eu gosto de agendar uma limpeza semanal, tá? Vou salvar também. Você não vai ver nenhuma mudança nos testes de performance, mas deixar seu banco de dados mais limpo ajuda a carregar o site mais rápido, tá? CDN é o que eu falei, não compensa, fuja disso. Heartbeat ele já vem marcado, então eu não vou explicar isso muito a fundo aqui, mas tem a ver com posts e tal. Complemento ele te mostra algumas funções que ele tem complemento, WebP, etc.
Otimizar imagens, também ele mostra um plugin do Imagify. Eu estou usando um outro aqui, eu nem sei se vai funcionar, mas enfim, não é a função aqui desse tutorial. Imagify pertence ao grupo. Em ferramentas, eu posso exportar tudo que eu fiz aqui e importar em outros sites. Como o WP-Rocket é muito simples, eu não vou montar esse arquivo aqui. Para o Perfimatrix e Lightspeed eu montei um documento com as configurações. Se você atualizou o WP-Rocket, você pode reverter para uma versão anterior, caso ele tenha causado problemas. Eles têm vários tutoriais e mostra alguns outros plugins do grupo, que seria o Imagify, o RankMath, que é um plugin de SEO, plugin de backup, de LGPD, etc. E chegamos ao final. Você vê como ele é simples, muito diferente do Lightspeed Cache, né? E a gente vai fazer agora os testes. Deixa eu limpar o cache. E eu vou fazer um teste em cada ferramenta e a gente está chegando aqui às conclusões do plugin. Para você ver, eu teria feito essa configuração em menos de 5 minutos, tranquilo. Ele é muito simples. É que eu quis te explicar para você entender, tá? Eu gosto que as pessoas entendam. Então eu não consigo fazer um tutorial muito curto, mas eu tenho que me policiar para fazer mais rápido. Eu vou abrir aqui uma nova guia, fazer do PageSpeed Insights para a gente ver o antes e depois e do Speed Vitals. E eu volto quando estiver pronto. Opa, olha aqui a diferença. Já deu 98 de desempenho. Ele poderia ter tirado 100. Essa questão estático, as questões de cache, alguns problemas relacionados a imagens, tá? Ele não tá mostrando. Eu coloquei um plugin, mas ele não pegou ali direito. Eu teria que testar outro, enfim. Mas não era a intenção do curso, para não perder muito tempo e não alongar mais. A ideia era mostrar o WP Rocket, tá? Mas eu vou começar a colocar alguns projetos na prática de otimização aqui no canal do YouTube e você vai acompanhando, tá? Que eu vou corrigindo esses erros. Então, de 70 para 98. Mas o que eu gosto de ver mesmo é essa parte do Speed Vitals, que é a cascata. Olha, diminuiu muito o tamanho de 1.4 mega para 375. Se fosse a questão das imagens, estaria melhor ainda. E vamos colocar no waterfall aqui. Cadê? Quantos arquivos? 49 requisições. Ele baixou para 20. A fonte aqui, ó. Você viu o que eu te falei de pré-carregar? As fontes carregavam lá embaixo, cadê? Aqui, ó. Agora na cascata elas carregam antes do CSS. Então o HTML ficou um pouco maior, cadê? Aqui ele tinha 12 KB, aqui ele ficou com 24, ficou até muito grande. Então ele está carregando o CSS aqui dentro, não otimizou muito, achei que ficou muito grande. Ele baixa as fontes na sequência, ele pré-carrega uma imagem, ó, provavelmente aquela imagem de fundo. Ele não me dá a opção de pré-carregar o logo, né? Por isso que eu gosto de usar ferramentas mais avançadas. E isso é automático. Você viu que eu não configurei isso em nenhum lugar no WP Rocket. Então o que eu não gosto, para quem é leigo, isso é muito bom, mas eu não gosto dele que ele faça coisas por mim, tá? Eu gostaria de ter controle sobre isso. Um usuário mais avançado eu não curto isso, mas tem como desativar. Você usar um script para desativar isso. Um snippet, né? Você baixa aquele plugin de snippet, que é bem conhecido, e existe uma forma, existe um tutorialzinho para desativar essa opção, se você quiser fazer isso com outro plugin. Aí ele baixa o CSS na sequência, só que esses arquivos já não estão mais bloqueando a renderização, porque já tinha um CSS crítico aqui. Depois ele baixou o logo, um arquivo JavaScript e mais duas imagens que aparecem ali na primeira dobra. Infelizmente não pegou a imagem no formato AVIF, mas não daria tempo de arrumar isso agora, tá bom? Acho que alguns problemas acabam acontecendo. E aí quando eu vou em HTML, CSS continuou com 15 KB, não alterou em nada, né?
JavaScript é só o lazy load. Esse arquivo não pode atrasar, é um arquivo do próprio WP Rocket. Imagens, a imagem de fundo, só essencial, perfeito. As fontes também localmente estão pré-carregadas, em outras não aparece nada porque o pixel está sendo atrasado. E é isso, é um resultado excelente. Excelente. A ideia não era nem ter uma pontuação alta, mas o WP Rocket, vou até colocar numa aba anônima. O WP Rocket, deixa eu fechar aqui. Ele é projetado para te dar boas notas. Se você vê no curso de Lightspeed, ele não chegou nem perto disso. O de Perfimatters com Lightspeed eu consegui 99 de desempenho. Por isso que eu prefiro essa stack. Só que não é justo comparar porque eu não fiz também o WP Rocket com Perfimatters. Então, comparando só Lightspeed com o WP Rocket ganhou. Para essas ferramentas, tá? O que importa para mim é a experiência real. E aí, ó, para você ver. Carregou super rápido, mas se eu colocar também a aula demo aqui do curso de Lightspeed, que não tem uma pontuação que não chega nem perto, eu acho que é uma pontuação de 60, eu não lembro quanto deu. A pontuação não chega perto de 100, cadê? Mas ele carrega, tipo, aproximado assim, sabe? Tão rápido quanto. É que ele meio que pegou um cache do... Deixa eu fechar tudo de novo. Ele vai carregar tão rápido quanto, então a gente não se atém. Aqui as fontes do Google não estão localmente, ele tem uma certa desvantagem, por isso que o WPRocket ganhou nesse teste, tá? Mas quando eu faço um teste, um site que eu projeto para performance, ele vai carregar rápido, tipo da Decola WP. Instantâneo, tá com Lightspeed Cache. Então a gente não... Você tem que se preocupar com o visitante real, o usuário que acessa o seu site, e não com esses plugins de performance, tá bom? Com essas ferramentas de teste de performance. Não se atenha muito a isso. O legal dessas ferramentas é te dar feedback, ó. Aqui eu já vejo que eu preciso fornecer imagem de geração que o meu plugin não me atendeu. Que ele deu algum problema, eu teria que arrumar. Então ele te dá essas pistas do que você deve arrumar no seu site, mas não deve ser uma neura, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aproveita, já assina o canal, já deixa aquele like para ajudar na divulgação. O canal pequeno está começando agora e essa é a intenção. A gente não tem nenhum curso, é só o serviço de hospedagem e manutenção. Também desenvolvo sites, tá bom? Não tem nenhum curso, por isso que a intenção é tipo fornecer o melhor conteúdo possível, tá bom? A gente só quer crescer o canal aqui. Então, não vou te vender nada. E se você deixar um like vai me ajudar muito. Um abraço e até a próxima.